transformações em nossas vidas. Capítulo 1 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 10, diz assim: Eu fui arrebatado em espírito do Senhor, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um homem semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, nós já vimos aqui a introdução do capítulo 1. Vemos que Deus permitiu que o apóstolo João, o último dos apóstolos, agora já uma certa idade avançada e ainda o último vivo dos apóstolos de Jesus, vivendo ali na era do tempo onde Domiciano, o imperador de Roma, estava no poder. Este homem, ele perseguiu a igreja com uma fúria muito grande, tentando destruir os cristãos. Semana passada eu trouxe e recomendei aos irmãos, trouxe aqui o livro de John Fox, Os Mártires, e recomendo aos irmãos, aqueles que têm condições, que podem, comprem, leiam. É uma leitura que não é cansativa, são testemunhos de pessoas que aceitaram Cristo Jesus desde o primeiro século, e como está o livro hoje atualizado, vai até o século XIX, mas ele foi escrito no século XV e XVI. Mas os irmãos que adquirirem esse livro, posso dizer a você que você vai estar adquirindo um tesouro para você. E ler faz bem, irmãos. Ler é bom. Ler é um exercício para a mente. Pois muito bem, nós vemos então que João está na ilha de Patmos, que no tempo de João era uma prisão, aonde os malfeitores, os piores da sociedade no tempo do Império Romano, eram mandados para essa ilha para que ali pudessem morrer. E ali então, João, naquela ilha, Jesus Cristo, ele se revela de uma maneira gloriosa a João. Lembrando, meus queridos, que quando Jesus Cristo estava em carne, aqui na terra, nós vemos que ele se transfigurou no monte. Ele subiu com Pedro, Tiago e João, e ali no monte ele transfigurou-se e revelou a sua glória àqueles 3 apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que de um lado estava Elias e do outro lado estava Moisés. Quando
Pedro pensou e falou: vamos fazer 3 santuários aqui neste monte. Boa está neste lugar, para que nós possamos adorar. Diz a palavra do Senhor que o próprio Deus então cobre Jesus Cristo, Elias e Moisés com uma nuvem, e eles não conseguem ver. Jesus sai daquela nuvem novamente agora na sua forma humana e fala com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Mas ali eles tiveram aquela experiência, João teve aquela experiência gloriosa. Nós lemos também no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, quando Daniel propôs no seu coração em jejuar, em querer saber mais sobre o que iria acontecer com o seu povo, saber sobre o que Deus queria realizar. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ali ele vai jejuar, vai orar, Deus vai responder, apesar de haver o inimigo tentando impedir que a resposta chegue. E muitos irmãos já conhecem esse texto bíblico. São 21 dias de oração e jejum que Daniel fez, e no mesmo dia, no primeiro dia, Deus respondeu, mas infelizmente Satanás estava impedindo que o mensageiro pudesse levar a resposta a Daniel. Mas pela insistência, pela persistência de Daniel, Deus ordena que seu arcanjo, que é um príncipe dos príncipes de Deus, existe mais de um príncipe, mas só que a Bíblia Sagrada não nos revela o nome desses outros príncipes, só revela o nome de Miguel. E Miguel então foi ordenado por Deus para que pudesse ir abrir a passagem para que Gabriel, o mensageiro, pudesse lhe levar a resposta a Daniel. E nós vamos ver ali que Daniel, sem saber o que estava vendo o futuro. O futuro do que, pastor? 400 anos antes de Cristo Jesus morrer e ressuscitar, ele teve a mesma visão que o apóstolo João descreve aqui no livro do Apocalipse. Ele vai ver um homem com cabelos brancos, vestido de linho, com olhos de fogo, a sua voz é como de muitas águas, os seus pés reluzentes como bronze ou latão. Então ele vai ver Cristo Jesus em sua forma gloriosa. Aleluia. E nós vemos então, meus amados, que passado mais de 400 anos após a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, nós vamos ver agora aqui novamente Jesus Cristo se apresentando nesta forma gloriosa. Meus amados irmãos, diante do que a igreja estava passando, diante do que a igreja estava enfrentando, o livro do Apocalipse, apesar de trazer para alguma dificuldade para entender, é uma carta, eu gosto de usar essa expressão, uma carta de amor do noivo para com a noiva, aonde ali a igreja estaria recebendo de Cristo Jesus uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra para que eles pudessem ter ânimo para enfrentar as adversidades, as dificuldades a qual eles estavam enfrentando por conta do nome de Cristo Jesus, e por terem aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador. E nós vemos que João, ele foi arrebatado em espírito. Nós cremos, meus amados irmãos, que Deus tem várias formas de falar com o homem. Deus, ele pode falar através da sua voz. Quando nós lemos no livro de Gênesis, lá no capítulo 12, nós vemos Deus falando com Abraão. Abraão só vai ouvir a voz de Deus. Nós vemos também no capítulo 6, Deus falando com Noé. Noé também só ouviu a voz de Deus e fizeram aquilo que Deus ordenara a eles. Nós vamos ver também, meus amados irmãos,
mais lá na frente, no capítulo 18 de Gênesis, Deus agora vindo em forma teofânica. O que é forma teofânica, pastor? É Jesus Cristo não encarnado. Então Jesus Cristo, ele aparecia em forma teofânica, era Deus, mas em forma humana, e ele aparece a Abraão quando ele está ali em sua tenda, antes de derramar o seu juízo sobre aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Jesus Cristo, com mais 2 anjos, vai até onde Abraão estava, e ali ele renova a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Nós vamos ver mais à frente no livro de Gênesis, lá no capítulo 30 a 33, escapou agora de minha capítulo, aonde Jacó está fugindo da ira do seu irmão, por ter enganado seu irmão, e quando ele está em Betel, no deserto, onde ele dorme, ali deita para dormir, pega uma pedra como um travesseiro, Deus se revela a ele em uma visão, aonde ele vê uma escada que descia do céu à terra, e os anjos desciam e subiam, subiam e desciam. E quando ele acorda, ele diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. E ali ele então levanta um altar e faz ali uma promessa a Deus, se Deus o abençoasse na sua ida e na sua volta para a sua casa. Então ele faz ali uma promessa que de tudo que Deus lhe desse, ele devolveria o dízimo. Nós vemos, meus amados irmãos, Deus falando através da natureza, e através da criação. Quando nós lemos no livro de Números, quando o povo de Israel está marchando pelo deserto e Balaque, um rei de uma nação hostil, ele vai contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. De primeiro, Balaão se nega porque Deus fala com ele para não ir, para não aceitar, para não fazer daquilo, mas por conta do valor que o rei ofereceu para ele, ele acaba aceitando. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele está viajando, a mula que ele estava em cima fazia em certos trechos da estrada, apertando ele contra os rochedos, desviando de alguma coisa, ele não estava entendendo. E esta mula faz isso por mais de uma vez. Chega um momento que ele se enfurece, e ele então pega o chicote e começa a açoitar aquela mula. E Deus então fala através da mula. Meus amados irmãos, isso aconteceu uma única vez na Bíblia Sagrada. Não é, meus amados irmãos, uma doutrina, mas o que eu quero dizer aos irmãos é que Deus tem várias maneiras de falar com o homem, e aquela mula, então Deus dá a ela, naquele momento, a permissão e dá a voz àquela mula para ela falar àquele homem, que se dizia ser profeta, que ela estava fazendo aquilo porque Deus abriu os olhos da mula e não do profeta, para ver que existia um anjo para tirar a sua vida, porquanto ele tinha desobedecido a ordem de Deus. E meus amados irmãos, em arrebatamento em espírito, nós vemos o profeta Daniel, nós vemos o profeta Zacarias e outros mais da Bíblia Sagrada, que foram arrebatados em espírito, tiveram visões celestiais. E nós vemos então, como no Novo Testamento também isso acontece. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: eu conheço um homem, que era ele mesmo, que foi até o terceiro céu, aonde lhe foi revelado coisas inescrutáveis. Então, meus amados irmãos, nós vemos agora aqui o apóstolo João sendo arrebatado em espírito, para que o Senhor
pudesse lhe mostrar e lhe ordenar. Ele diz o seguinte: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas, meus amados irmãos, este conteúdo, isto que foi revelado, não era somente para aquelas igrejas, mas é para a igreja do Senhor Jesus Cristo que está sobre esta terra. No versículo de número 12, ele vai dizer: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Pois bem, meus irmãos, é do sabedor, daqueles que leem a Bíblia Sagrada, que quando Deus deu a planta para Moisés, para estar fazendo o tabernáculo, um dos móveis do tabernáculo era o castiçal de ouro. Era uma peça única, feita de ouro puro. E ela, meus amados irmãos, tinha por finalidade iluminar o tabernáculo. O tabernáculo era coberta por 4 camadas era pano, era seda, tinha couro de animal. Então tinha aquela cobertura que cobria o tabernáculo, não tinha janela. Então, por conta de não ter janela, de não entrar a luz do lado de fora dentro do tabernáculo, Deus mandou fazer ali um castiçal. Esse castiçal era uma peça única de ouro, a qual ela tinha 7 vãos, aonde esses 7, cada um deles iluminava através de uma lâmpada, a qual era o seu combustível, um azeite que o nosso Deus deu a própria receita do azeite que deveria ser usado dentro daquele castiçal. Aquele castiçal, meus amados irmãos, ela representa a igreja do Senhor Jesus, como também representa o próprio Senhor Jesus Cristo, como também representa a pessoa do Espírito Santo, como também representa a pessoa de Deus, ou seja, representa a Trindade, representa a igreja, representa ali aquele castiçal, a santificação por conta do óleo. O óleo ou azeite representa também a presença do Espírito Santo. Ela tinha a finalidade de iluminar ali o tabernáculo. Existia o átrio, existia o lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santo e o lugar santíssimo era separado por uma cortina. Mas no lugar santo existia o castiçal à direita de quem entra, à esquerda de quem entra, à direita estava a mesa dos pães da preposição, que representa Cristo Jesus, representa o seu sacrifício, aleluia, que iria fazer por nós. Era um pão sem fermento, ou seja, sem pecado, e na frente estava o altar do incenso, que representa a oração, a intercessão, a presença do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, esse castiçal, Jesus Cristo mesmo, ele falou: eu sou a luz do mundo. Esse castiçal é uma peça única, onde ela tinha um tronco, e desse tronco saía mais 7 ramos, e todos eles eram unidos a uma só peça. Nós vemos, meus amados, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, para ela ter vitória, é necessária estar unida, ter comunhão, aleluia, e estar ligado em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, que Jesus Cristo é a videira verdadeira, e nós somos os gravetos, nós somos os ramos secos. Mas quando nós somos enxertados em Cristo Jesus, aleluia, nós começamos a dar frutos, e frutos com abundância para a glória de Deus.
Da mesma maneira, meus amados, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, fazemos parte da igreja de Cristo Jesus, nós estamos ligados um ao outro através de Cristo Jesus. E como Jesus Cristo é luz do mundo, nós também devemos brilhar neste mundo ao qual está em trevas. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz que Satanás, que é o Deus deste mundo, Deus deste século, ele tem aprisionado a mente dos homens, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho. Eu e você somos dispenseiros de Deus sobre esta terra. Nós temos, meus amados irmãos, aleluia, um trabalho, o melhor, o maior, o mais importante trabalho desta terra. Qual é, pastor? Levar o Evangelho da salvação, proclamar o Evangelho da salvação, aleluia, para aquelas pessoas que estão cativas, oprimidas, aquelas pessoas que estão, meus amados, escravizadas pelo pecado, possa ouvir esta palavra, ouvir este Evangelho, e o Espírito Santo possa trabalhar em seus corações, e elas, da mesma maneira como eu e você, um dia tivemos a oportunidade de ouvir este Evangelho, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Espírito Santo comunicar ao nosso espírito, que quando a trombeta soar, o nosso nome que está escrito no livro da vida, nós subiremos com o povo santo, lavado, comprado pelo sangue de Jesus, para estar no céu. Estas pessoas também possam ter essa oportunidade de participar deste povo. Aleluia, brilhar. Aleluia, brilhar. E permitir que o Espírito Santo possa atuar, possa trabalhar em nossas vidas. O candelabro, ele tinha que ser limpo todos os dias. Todos os dias. O candelabro, ela tinha um vão, era um vão, mas dentro deste vão tinha um orifício por onde passava o combustível, que era o azeite, para que aquelas chamas não pudessem se apagar. Todo dia de manhã, os levitas, os sacerdotes, eles iam lá, e Deus mandou fazer com ouro, tipo um canudinho assim, para que pudesse fazer a limpeza daquele orifício. E todos os dias eles tinham que fazer esta limpeza e tinham que abastecer com o azeite, para que o fogo, a chama daquele candelabro não se apagasse. Da mesma maneira, meus amados irmãos, nós temos esse trabalho diário nas nossas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo, aleluia, ele nos dirige, ele nos santifica, ele, como diz lá no Evangelho de João, ele veio para nos falar de tudo quanto ele tem ouvido e visto e nos anunciar. Também a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, é a palavra de Deus, aleluia, e a palavra de Deus nos lava, nos limpa. O Espírito Santo, como Jesus Cristo fala no Evangelho de João capítulo 4, para a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, ele diz: olha, eu tenho uma água, que se tu beberes desta água, se fará dentro do teu ventre uma fonte de água viva que salta para a eternidade. Aleluia. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 21, quando fala sobre a Nova Jerusalém, nós vamos ver dois tronos: o trono do Deus Pai, o trono do Deus Filho. Mas no meio dos dois tronos vai sair um rio de água viva, que representa o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, essa fonte de água viva dentro de nós, ela tem que estar fluindo, aleluia, jorrando. E como se faz isso, pastor? Através do poder da palavra, através da comunhão com Deus, através da santificação, através, meus amados irmãos, de estarmos dentro do propósito ao qual Deus tem colocado para mim e para você.
eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Eu louvo a Deus quando eu leio esse versículo, porque Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 28, um dos últimos versículos, se você quiser me acompanhar ou ler comigo, ele vai dizer o seguinte, antes de deixar essa terra. Capítulo de número 28 de São Mateus. Ele diz no versículo de número 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aqui está a grande promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E quando João virou-se e viu os 7 castiçais, que representa a igreja de Cristo, ele disse: eu vi no meio dos 7 castiçais um homem. Meus amados irmãos, com os nossos olhos naturais nós não estamos vendo, mas a palavra de Deus nos declara, aleluia, que Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Jesus Cristo está aqui conosco nesta noite. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu no meio deles estarei. Jesus Cristo está conosco. Isso também significa o que, pastor? Que Jesus Cristo é o dono da igreja. Aleluia. Que Jesus Cristo está no controle da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja, aleluia, o seu santo nome. Ele, que, meus amados irmãos, como o seu sangue, como diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, para o nosso Deus. Aleluia. Deus é o dono da igreja, Deus está no controle da igreja, Jesus Cristo está com a sua igreja, Jesus Cristo reina sobre a sua igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus Cristo anda, meus amados irmãos, em nosso meio. É coisa maravilhosa. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo disse para Pedro: olha, Pedro, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja, porque a igreja não sucumbe, porque a igreja, meus amados irmãos, não é derrotada, porque a igreja não é destruída. Primeiro, porque Jesus Cristo está no meio dela. Jesus Cristo, aleluia, está no controle dela. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Quando nós lemos, quando Jesus Cristo entra no barco, diz aos seus discípulos: vamos para a outra banda, para Decápolis. Nós vemos ali para a região de Decápolis, quando Jesus Cristo chega na praia daquela cidade. Tinha um homem lá endemoniado, diz a Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, que aonde ele estava, quando Jesus Cristo colocou seus pés na praia, ele saiu de lá. Aquele homem com uma legião de demônio, gadareno, seu nome não é dito, só nos diz de onde ele é. E ele vai aonde Jesus estava e se prostra e adora a Cristo Jesus. Você está entendendo isso aqui nesta noite? Aleluia. Jesus Cristo, ele é Senhor. Jesus Cristo, aleluia, está assentado no trono. A ele Deus deu todo o poder e toda a autoridade. E toda criatura, meus amados irmãos, vai e se prostra diante do senhorio, do poderio de
Cristo Jesus, que é o dono da minha vida e da sua vida, e que é o dono desta igreja, aleluia, Ele está conosco e garante a vitória para a minha vida e para a sua vida. E nós vemos aqui algumas características. Este Jesus Cristo, a qual João viu, é o Jesus Cristo que hoje está assentado no trono. Não é aquele Cristo que alguns veem na sua imaginação, acham que ele deve estar lá na cruz, com uma coroa de espinho. Não, meus amados irmãos. Alguns até imaginam a imagem de Jesus Cristo no céu com uma coroa de espinho, com um rosto, como diz lá o profeta Isaías, sem formosura, a qual as pessoas não queriam olhar para ele. Não, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos que aquele Jesus Cristo que morreu na cruz não é o mesmo Jesus que está assentado no trono, que está ao lado do Pai. Aleluia! Este Jesus, como diz aqui, eis que eu vi um homem, aleluia, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aleluia! Isso fala, meus amados irmãos, da posição de Cristo Jesus como sacerdote. Primeiro, como sacerdote, aonde ele tem um poder. Como sacerdotes iam até o templo ou no tabernáculo, no lugar santíssimo, matava ali um cordeiro e pegava o sangue e jogava em cima do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, para que o pecado do povo fosse coberto. Aleluia! E ali então o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus, e se Deus aceitasse o sacrifício, ele descia em forma de glória, de Shekinah, uma nuvem que cobria o lugar santíssimo, e o povo se alegrava. Mas aquilo tinha que se repetir todo ano. Mas Jesus Cristo fez um sacrifício, fez uma só vez, aleluia, e ele está vestido de linho finíssimo, branco, aleluia, e o seu ombro está cingido com um cinto de ouro, aonde representa ele como rei, como soberano, como Senhor. Então Jesus Cristo, aleluia, ele é apresentado a João: eu sou o sumo sacerdote, aquele que intercede pelos homens diante de Deus Pai. O meu sacrifício não precisa ser repetido, porque o meu sangue tem poder para perdoar o pecado da humanidade, de todo aquele que se arrepender. E eu sou Senhor, e eu sou Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. E diz mais ainda: e a sua cabeça, e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve. Aleluia. Ali fala, meus amados irmãos, no tempo antigo, no tempo do povo, quando João recebe essa revelação, eles entendiam que as canas ou os cabelos brancos representavam, meus amados irmãos, maturidade, autoridade. Maturidade e autoridade pelo tempo de vida vivida. Mas aqui vai muito mais além. Representa a divindade e a eternidade de Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar, meus amados irmãos, no versículo 8: eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu não tenho começo, eu não tenho fim. Aleluia. Eu sou eterno. Antes de haver algo, eu já existia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, aleluia, que recebe esta revelação no seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: o princípio, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus.
e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você entendeu isso? Aleluia. Eu e você nascemos, fomos gerados, nascemos porque assim Deus permitiu, porque assim Jesus Cristo permitiu. Quando nós nascemos, Jesus Cristo tem um projeto, e se eu e você permitirmos, este projeto irá se cumprir na minha e na sua vida, e a nossa vida nessa terra será para glorificar ao Senhor nosso Deus, porque nada que se fez não teria sido feito se não fosse através de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos então as cãs brancas, ele vai continuar dizendo, e os seus olhos como chama de fogo. Aquilo que os homens lá fora não conseguem entender, não conseguem ver, aquilo que eu, sendo ministro do Evangelho, não consigo ver, e você não consegue ver, tudo está patente e está claro diante dos olhos do nosso Deus. Eu vi uma frase esses dias atrás que dizia o seguinte: nem todo o bem será recompensado nesta vida, e nem todo o mal será trazido juízo nesta vida. Mas quando Jesus Cristo está se apresentando a João, diante das perseguições, diante dos problemas que a igreja estava passando, e talvez alguns cristãos estariam se perguntando: será que Jesus Cristo não está vendo o que nós estamos passando? Será que Jesus Cristo não está vendo o que nós estamos sofrendo? E Jesus Cristo se revela em um corpo glorificado, aleluia, e Ele vai estar dizendo à sua igreja: olha o que tu vês, escreve no livro, aleluia, para que possa falar à minha igreja: eu tenho olhos como chama de fogo, eu estou vendo tudo, eu estou acompanhando tudo, tudo está diante da minha presença, nada escapa dos meus olhos, aleluia. E continua dizendo aqui, aleluia, mostrando Jesus Cristo glorificado, os seus pés semelhante como latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, aleluia, e a sua voz como uma voz de muitas águas. Aqui primeiramente mostra o poderio de Cristo Jesus, aleluia. Debaixo dos pés de Jesus, todos estão debaixo do seu senhorio, estão debaixo do seu poderio. E quando você e eu, aleluia, dizemos em nossa casa, seja em qualquer lugar, sabe aquele lugar que você chega, ou o momento que você se encontra, que parece que você está aflito, parece que você está oprimido, você então usa o poder do nome de Jesus e diz assim: em nome de Cristo Jesus, eu expulso todos os demônios, eu expulso todo o mal, eu repreendo toda a maldade, toda a crueldade, eu repreendo tudo aquilo que está me oprimindo, que está me sufocando, e por causa do poderio de Cristo Jesus, por causa do poder de Cristo Jesus, do poder do nome de Jesus Cristo, aleluia. Se tiver o espírito maligno, ele tem que bater em retirada, ele tem que sair, aquele ambiente muda, aquele ambiente se transforma por causa do senhorio de Cristo Jesus, por causa do poder de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: e a sua voz é como a voz de muitas águas, aleluia. Ou seja, aqui, meus amados irmãos, Jesus está se revelando que hoje a porta da salvação está aberta. Há dois caminhos para o homem escolher: a salvação eterna ou a morte eterna. A morte eterna é pela escolha que o homem faz de não querer obedecer a palavra do Senhor, se submeter à vontade do Senhor. É o homem procurando os seus próprios caminhos. Mas por que o Senhor diz isso, pastor? Porque o versículo seguinte diz que ele tinha
a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Aqui diz que a sua voz era como o som de muitas águas, e que de sua boca saía uma espada fina de 2 fios. Aqui fala do juízo de Deus. Quando você, a partir do capítulo 4, vai ver, aleluia, os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, sobre os homens, a ira do Senhor, porquanto os homens não creram, se rebelaram, não quiseram, não aceitaram a Cristo Jesus. Então ali será derramado o juízo de Deus sobre toda a criação, sobre toda a criatura, sobre todos aqueles que não quiseram receber a Cristo Jesus. Mas eu e você, como está escrito no Evangelho de João, todos os quantos o receberam, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus, aleluia. E na carta geral de João ele diz o seguinte: e por causa disso nós podemos chegar a Deus e dizer papaizinho, papaizinho, aleluia. Podemos chegar a Deus, conversar com Deus, aleluia, e chamá-lo de papai. Então nós vemos, meus amados irmãos, que quando João ele vê Jesus Cristo, e ele diz assim: e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Já vou estar dizendo. Quando nós vamos, lá na frente eu vou falar sobre isso, mas Jesus, quando fala a uma das igrejas, ele vai dizer assim: ao que vencer, eu farei, na igreja de Filadélfia, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Existia 2 colunas no templo, eram colocadas na frente do portal que adentrava ao templo. Essas colunas eram colunas com 15 metros mais ou menos de altura, era feita de bronze. Não vou agora hoje falar o que foi ornamentado nela, que tem o seu significado, mas diz os historiadores que as pessoas chegavam a Jerusalém, subiam no Monte das Oliveiras, que por trás do monte era onde o sol nascia, e eles então de madrugada chegavam, ficavam ali no monte para ver aquele espetáculo. Quando o sol nascia e batia naquelas colunas de bronze polida, diz os historiadores, era como se 1000 sóis explodissem. E Jesus está dizendo: ao que permanecer, ao que vencer, eu farei coluna na casa de meu Deus. João diz: eu vi o rosto, o seu rosto era como um sol reluzente. Aleluia! Essa glória de Cristo Jesus, ela vem sobre as nossas vidas, aleluia, e resplandece sobre nós, e o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz então: quando eu vi este Jesus glorificado, eu não suportei, eu caí de joelho como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas. Aleluia! Coisa maravilhosa. Segundo um estudioso da Bíblia Sagrada, ele pesquisou e encontrou em toda a Bíblia a palavra não temas para cada um dia do ano. Para cada um dia do ano, aquele que está em Cristo Jesus, o Senhor vai dizer para mim e para você: nós vamos enfrentar as adversidades, nós vamos enfrentar as dificuldades, nós vamos enfrentar tribulações,
mas não temas. Nós iremos enfrentar os vendavais, mas a palavra de Jesus para mim e para você é: não temas. Nós iremos enfrentar enfermidade, aleluia, como aquele homem que era príncipe entre os judeus e chamou Jesus para ir à sua casa para orar pela sua filha Jairo. E quando Jesus estava no meio do caminho, chegaram ali alguns dizendo: olha, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, porque a tua filha morreu. Mas Jesus Cristo olhou para ele e falou: não temas. Aleluia. Jesus Cristo fala para João, Jesus Cristo fala para a sua igreja, Jesus Cristo fala para ti e para mim: não temas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o primeiro e o último, o que vive, aleluia, o que está vivo. Eu fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todos sempre, amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A morte, meus amados irmãos, é um estado, o inferno é um lugar. Jesus Cristo está dizendo: eu tenho o poder, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. O que Jesus está querendo dizer com isso, pastor? Ele está querendo dizer o seguinte: aqueles que estão aleluia, aqueles que estão em mim, aqueles que me aceitaram como seu Senhor e Salvador, não sofrerá o dano da morte eterna e nem irá para o inferno. Nós estaremos na Nova Jerusalém, na cidade dos santos, com Cristo Jesus, aleluia, eternamente com Ele, louvando e adorando. Rabai, de que ele vai, churicambarada, suricandarabadagácia. Não estou entendendo, pastor? Nós, eu, como humano, quando eu nasci com o pecado original de Adão. Eu já nasci, meus amados irmãos, com um passaporte para o inferno, por causa do pecado, por causa do delito. Mas quando eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, aleluia, e como Ele ressuscitou, eu permanecendo fiel até o dia em que Ele voltar, ou eu sucumbi na morte deste corpo, Jesus Cristo, quando vier buscar a sua igreja, eu irei ressuscitar, e a morte não terá poder sobre mim, o inferno não terá poder sobre mim, porque eu estou em Cristo Jesus e irei morar no céu. É isso que Jesus Cristo está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, fui morto, mas agora eu estou vivo, aleluia, e eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Aleluia. E estaremos com o Senhor Jesus Cristo eternamente na glória. Quero convidar para nós ficarmos em pé.